o abraço seu, nem sei como a Maria de Fátima fala comigo. Ela falou assim: Marianinha, era terapêutico. Eu falei: eu não lembro mais como que eu cumprimentava os irmãos e as irmãs. Eu não lembro mais como que eu fazia. Já me esqueci, eu não sei como que vai ser isso. Que loucura. Que Deus nos ajude, viu? E ter esse momento com as crianças, ter um momento com a igreja é fenomenal. Que Deus nos ajude a continuar, tá bom? Firmes, dando esse bom testemunho. Deus vai continuar nos abençoando em nome de Jesus. Abre tua Bíblia, por favor, lá em Efésios. Efésios, no capítulo 2. Se você estiver acompanhando a escola bíblica dominical, nós estamos trabalhando as cartas paulinas. Tem sido uma bênção, uma bênção. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5 apenas. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu quero ser bem direto nessa noite. E o tema dessa noite, oh gato do céu, que alegria. E o tema dessa noite, ele é essencial para a nossa sobrevivência aqui na terra e no reino de Deus. O tema de hoje é novo nascimento. Meu Deus, o que é isso? O que é novo nascimento? Eu não vou falar de Nicodemos, que Jesus olha para Nicodemos e diz: para você cabe, meu velho, nascer de novo. Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe, já sou grande? Você tem que nascer do alto. Você tem que nascer de Deus. Existe um vazio, uma lacuna dentro de nós, que não é preenchida com o dinheiro, não é preenchida com as satisfações, não é preenchida com aquilo que a gente pode tocar. Esse vazio, ele é preenchido pela presença sobrenatural do nosso Deus. Diante dessa palavra lida, nós podemos ter duas formas de respostas. Uma que a maioria dos cristãos, isso aqui é ofensivo. Isso aqui é chamar alguém para briga. Eu não falaria isso se eu não quisesse incomodar o teu coração nessa noite. Porque se você tiver o seu coração incomodado nesta noite por conta dessa palavra que eu vou dizer agora, você está exatamente no lugar certo. E eu fiz exatamente o que deveria fazer. Porque eu tenho que provocar para que eu tenha você de volta. Nós podemos ter duas formas de respostas. E a maioria dos cristãos responderam a resposta teórica. Meu Deus, o que é resposta teórica? Resposta teórica é viver a razoabilidade do Evangelho. Uma resposta teórica é aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, participar de encontros com Deus, participar de momentos de comunhão, participar de encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de ministério infantil, participar de grandes convenções, ouvir palavras durante o dia todo e não colocar em prática. Isso é viver a razoabilidade do Evangelho. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo simplesmente na teoria, e a grande maioria dos crentes hoje vivem dessa forma, não provaram ainda sequer da poeira dos pés de Deus, vivem ainda pensando que tem que correr atrás das migalhas, vivem pensando através do esforço da obra que possam alcançar alguma coisa que hoje não tem alcançado, e tem vivido, sabe o quê?
uma cruz incompleta. Uma cruz que não é perfeita, uma cruz sem sacrifício, uma cruz sem presente. E quando nós vivemos a teoria do novo nascimento, nós não somos pais melhores, nós não somos mães melhores, nós não somos servos melhores, porque nós vivemos a razoabilidade. Nós vivemos ainda, talvez umedecendo a planta dos nossos pés com a presença de Deus. Quando Deus, na verdade, Ele quer que nossos artelhos, que os nossos ombros, que nós mergulhemos no seu Evangelho. E eu temo essa preocupação minha quando eu falo dos achados e perdidos. Eu tenho que ter esse temor, porque eu sou pastor da igreja e eu vou dar conta das ovelhas que foi dado para que eu cuidasse. Por isso que eu tento ser zeloso, tento ser carinhoso. Brinquei com a Jaque agora. Jaque, você quer que dá um tempo para vocês? Eu tô aquele namoro muito pegajoso, eu tô muito em cima, tô muito ciumento. Talvez eu tenha esse excesso, mas esse excesso é porque eu não quero que nenhum se perca por conta da falta de trabalho, por conta da falta de interesse. Se alguém estiver incomodado pelo excesso de amor, eu vou agradecer a Deus, porque eu posso reduzir um pouco a dose. Mas a preocupação existe porque eu serei cobrado, e eu tenho que saber quem são as ovelhas que se desprenderam do aprisco simplesmente porque não sabiam para onde ir, estavam desgovernadas. Eu tenho que saber se você está me ouvindo agora via internet. Meu Deus do céu! Hoje eu fiz algumas ligações, mandei algumas mensagens. Hoje eu apelei, sendo que eu disse no meu coração que eu não faria mais isso, que eu não mandaria mais lista de transmissão, porque nós temos os canais que você pode ser atingido. Nós temos os grupos aí da igreja, grupo de homens, grupo de discipulado. Nós temos a escola dominical. Fora isso, nós temos o Facebook e o Instagram, que eu tenho colocado os comunicados. Mas hoje eu não aguentei, e eu entrei em contato com algumas pessoas que não estão conosco, mesmo eu tendo falado com elas. E não estão porque disseram o seguinte: pastor, nós estamos nos ajeitando, nós estamos nos preparando, nós estamos vendo a melhor forma. Essa vida é mentirosa, porque tem levado a vida da maneira que quer, todos os dias da sua vida, vivido aonde tem querido ir, estado em todos os lugares. É mentira. Outros estão vivendo uma conquista de estar vivendo um pouquinho melhor hoje financeiramente, ao invés de vir agradecer a Deus, vão colocar os seus corpos cansados da piscina que ficou o dia todo, do churrasco que comeu, da visita que fez a familiares, do cansaço que foi não buscar o Senhor. Isto é injusto, mas quem comete essa injustiça? E eu não estou dizendo de quem está se cuidando. Quem está se cuidando tem que se cuidar mesmo. Se você não tem vindo na igreja presencial, mas tem acompanhado via Facebook, você está certinho, você está certinha. Não é porque nós temos a liberdade de colocarmos aqui 70 pessoas aqui dentro dessa igreja que eu vou querer colocar 70 pessoas aqui dentro. Eu não quero. A minha preocupação é pensar que você não está, que você não está me ouvindo, que você está aqui olhando para mim, que você está via internet e você não está me ouvindo. A minha tristeza é essa palavra não chegar. E se chegar, que nós venhamos sair dessa razoabilidade. Nós não barganhamos o culto, nós não barganhamos a presença, nós não substituímos o culto por qualquer coisa, nós não substituímos o ensino da palavra, nós não substituímos a leitura bíblica, nós não substituímos a oração. Quando nós começamos a perceber que a nossa luz está se apagando, eu tenho uma triste notícia para te dar: você já está muito mais distante do que deveria estar. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida, em nome de Jesus. A outra resposta, ela é modificadora, Rúbia. Eu disse Rúbia porque a autoridade enobrece o evento. A outra resposta, ela é modificadora. Deus me trouxe hoje aqui, Rosana. Deus te trouxe hoje aqui, Flora. Deus te trouxe hoje aqui,
para que nós pudéssemos glorificar Clóvis e adorar esse Deus. A resposta que sai da teoria é entender que o melhor lugar que eu deveria estar, que eu poderia estar no dia de hoje, é na presença do Senhor. E na presença do Senhor não quer dizer que é o culto presencial na igreja metodista em Campo Mourão, ou culto online na igreja metodista em Campo Mourão, mas viver a presença de Deus. Nós não temos outro lugar para ir a não ser a presença do Senhor. Não temos onde descansar nossa cabeça. Se Deus não estiver conosco, nós não temos condição de fazer absolutamente nada. Deus falou nesses textos para mim hoje, que nós lemos em Efésios, e eu vejo que as misericórdias de Deus, o seu amor, a sua graça, me parecem necessárias e desesperadamente vivo para a minha vida. Eu não tenho condição, Marcelo, de mensurar. Eu não sei o que eu era, o que eu fazia, como eu era há 33, há 34 anos atrás. Eu não tenho ideia o quão vazio eu poderia ser. Hoje eu não me enxergo em outro lugar a não ser nos átrios do Senhor, a não ser fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, operando aquilo que Deus me mandou operar, estando exatamente no lugar que Deus me mandou estar. E quando eu me sinto assim, meu Deus, eu conheço pessoas que já têm vivido uma jornada grande de conversão teórica, de um evangelho teórico, palavras decoradas, palavras de efeito, versículos bíblicos decorados, mas que não passa de mentiras, não passa de enganação. E essas pessoas chegam a mim e falam assim: eu estou orando a Deus para saber qual o direcionamento, para onde eu vou, o que Deus quer da minha vida. Meu irmão, atento, o culto já começou, o culto já começou. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, o culto não vai parar mais. Não dá para nós pedir um tempo no meio do jogo, não dá para nós pedirmos um tempo enquanto o culto está acontecendo. Se o culto está acontecendo, eu me entrego. Mas quando eu peço tempo, quando eu não entendo onde eu estou, quando eu não entendo onde eu cheguei, quando eu não me entendo parte do contexto, eu preciso rever se eu me converti, se eu tive o novo nascimento. O culto, ele é insistente, o culto, ele continua até que Jesus volte. E nós temos que nivelar um pouquinho mais alto a nossa régua. A nossa régua está nivelada um pouquinho baixa. A nossa régua está nivelada na barganha. A nossa régua está nivelada no toma lá da cá. Nossa régua está nivelada naquilo que me agrada, naquilo que agrada o meu irmão. A nossa régua tem que ser nivelada um pouquinho mais alto. Eu não posso pensar em perder o Fuad. O Fuad não pode se tornar um crente meia boca. O Marquinho não pode se tornar um crente meia boca. O Luquinha não pode se tornar um crente meia boca. Mas qual que é a régua de medição? Qual que é o prumo que é lançado? Qual é a medida que nós temos colocado para que essas pessoas possam nos olhar e perceber que nós somos homens e mulheres estáveis? Nós não somos levados como o vento que a palha espalha, que o vento espalha, mas nós somos firmados como estacas. A palavra hoje é dura, mas ela gera vida. Ela não é dura e você não vai saber para onde você vai. Ela é dura, mas você vai ter um encaminhamento. Ou vive a tua vida teórica do mesmo jeito que você está vivendo e não vai ter problema nenhum, porque você vai encontrar o céu, porque o céu independe de qualquer outra coisa a não ser a graça de Deus. Mas vai viver a razoabilidade do evangelho. Você não vai ver coxo andando. Você não vai ver cego enxergando. Você não vai ver a conversão acontecendo aos teus olhos. Por quê? Porque o instrumento que Deus tem para usar hoje sou eu e é você. E se eu e você não temos servido como instrumento, se nós temos ocupado um lugar inútil aqui na terra, a qualquer momento não há necessidade mais que nós estejamos inutilmente ocupando um lugar. Deus nos chamou hoje
a chacoalhar. Sabe por quê? E eu estou sendo instrumento de Deus. Eu vou falar para você. Um dia a Marlene mandou para mim, não sei se foi a Marlene ou alguém, me mandou um frango sem pena. Tenho pena não. Aí quando eu já estava no chão rindo por causa daquele frango sem pena, a Marlene ou outra pessoa me mandou outro meme com 2 frangos. Nós também não temos pena. E eu estou igual esse frango hoje. Eu não tenho pena. Eu não estou com pena. Por mais que essa palavra esteja dura e sendo firme, eu não estou com pena. Sabe por quê? Porque essa palavra gera vida. Essa palavra nos arremete para a cruz. Essa palavra nos dá a delícia, Luquinha, de viver a teoria do Evangelho. A teoria do Evangelho é síndrome de serrote. A teoria do Evangelho, hoje você está aqui, hoje você está ali. A teoria do Evangelho é viver uma depressão espiritual. Não saber onde está, não saber qual foi o chamado, por que Deus te colocou. Na depressão psicossomática, você procura um psicólogo. Se o psicólogo entender, você vai no psiquiatra. Se o psiquiatra entender, ele vai medicamentar, ele vai fazer alguma coisa para que você venha no prumo. E quando nós falamos da parte espiritual, qual é o remédio? O remédio é saber o que é novo nascimento. O remédio é acreditar que tudo isso aqui é verdade, que Deus tem ministrado ao nosso coração. João capítulo 6. João capítulo 6. Nos fala 3 vezes, João capítulo 6. Fala 3 vezes sobre o quanto se faz urgente o novo nascimento. Suzy, é muito sério. Laura, é muito sério. Você tem o João, você tem a Rúbia, você tem o seu esposo, você tem pessoas que olham para você. E isso é muito sério. Existe uma urgência, existe uma emergência para que a igreja se encontre dessa forma. E João nos chama a atenção 3 vezes falando sobre o novo nascimento. No versículo 37, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Só é quem passou por esse processo. Se não passou por esse processo, não está vivendo a teoria. João capítulo 6, versículo 44. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não pertence quem não entendeu esse processo. E por fim, João capítulo 6, versículo 65. João 6, 65. Glória a Deus, está muito ligeiro essa comunicação, viu? E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Meu irmão e minha irmã, todas estas obras relatadas no livro de João são maravilhosas, e elas têm o poder, sabe do quê? De trazer de volta o que se perdeu, de trazer de volta aquele que viveu até o dia de hoje. Não importa o tamanho da vergonha, não tem vergonha na igreja, não tem vergonha diante de Deus. Vergonha é você não alcançar esse céu tendo a oportunidade. E quando eu falo de oportunidade, é impossível eu não me lembrar daquilo que nós vivíamos como igreja cheia, e a mesma cobrança de estar presente. Eu usei uma palavra na oração no início do culto, que agora eu me esqueci dela, o déjà vu. Déjà vu. Tem gente, o que é o déjà vu? É pensar
que poderia ter vivido uma história, ou que viveu uma história, e acreditar que aquela história foi real. Tem crentes nessa igreja, aqui na Metodista em Campo Mourão. E olha, vou contar para vocês. Deus nos deu uma revelação. Deus nos deu uma arma poderosa na intercessão. Deus me revelou como anjo dessa igreja uma palavra que virou a chave das nossas vidas. Deus me trouxe a revelação que antes mesmo, Rosana, de pessoas sentarem onde nós estamos sentados, Clóvis, já são derrubadas ali fora. São vítimas de balas perdidas. Onde o inimigo, sem nenhum tipo de misericórdia, ele também não tem pena não. O inimigo sem nenhum tipo de misericórdia, ele está com a sua metralhadora disparando, sem saber quem ele está atingindo. Enquanto nós estamos pensando que a briga existe entre ministério, a briga aqui porque o irmão é mais bonito, porque o outro é ali, tal. Tem gente que não está tendo o privilégio de entrar por essas portas, porque tem sido derrubado a 200 metros daqui. Tem sido derrubados a 500 metros daqui. Tem sido derrubados a 1 quilômetro daqui. Porque Deus gostaria que eles viessem até aqui, mas existe o livre-arbítrio. E a briga no reino espiritual tem sido muito maior do que os nossos olhos eles contemplavam. Eu orava para que Deus protegesse quem estivesse aqui, que através desse portão entrasse, as pessoas estivessem protegidas. E Deus disse assim: essa igreja não era para caber nesse templo que vocês estão há 32 anos. Porque há 32 anos nós temos sido saqueados. Há 32 anos nós temos sofrido a bala perdida. Há 32 anos nós estamos vivendo, patinando no mesmo lugar. Ah, mas isso mudou. Isso mudou. Porque nós temos uma construção feita, que é o virar de uma chave, buracos tampados durante 14, 15, 16 anos. Uma igreja que se nutria, que tentava se nutrir. Mas por que isso acontecia? Por falta de vigilância. Por viver um evangelho razoável, um evangelho meia boca, um evangelho mediano, um evangelho medíocre. Oxalá. Oxalá não é macumba, viu, gente? Oxalá é quem dera. Quem dera. Quem tivesse ouvido, ouvisse essa palavra. Quem dera essa palavra fosse multiplicada, e você que está ouvindo ela dissesse: é comigo, e eu vou mudar esse rumo. O Luquinha decidiu: eu vou mudar esse negócio. Nós temos que mudar, não é nem por nossa conta, Mariana. Nós temos que mudar porque os nossos filhos estão aí, os nossos netos estão chegando. Existe uma sucessão natural que vai acontecer. Eu estou aqui abrindo o caminho para que outras pessoas possam se achegar. Eu não sei qual será o dia de amanhã. Eu disse no apelo que eu fiz para você: hoje vai ter culto. Eu não sei onde vai ser o próximo, mas o próximo pode acontecer na eternidade. Mas o próximo culto aqui, eu não sei se vai ser quarta-feira às 20 horas. Eu não sei se o próximo culto vai acontecer na quarta-feira às 15 horas. Talvez hoje seja o fim da linha para você, ou para mim, ou para você, ou para mim. Porque eu não digo: amanhã eu vou construir, amanhã eu vou estender, amanhã eu vou plantar, amanhã eu vou levantar, amanhã eu vou edificar, amanhã eu vou no culto, depois de amanhã eu melhoro, hoje eu não consigo, amanhã eu vou conseguir, vou fazer louco, amanhã eu vou pedir a tua alma. Antes tem que falar: Fabiola, se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, Lucas, eu vou viajar. Se Deus quiser, eu vou comprar. Se Deus quiser, eu vou construir. Se Deus quiser, eu vou falar. Se Deus quiser, eu vou acordar. Se Deus quiser. Que Deus nos ajude.
Quero concluir. Ezequiel capítulo 3. Vou pedir que você abra em Ezequiel capítulo 3. Se coloque em pé enquanto toma aguinha. Ezequiel capítulo 36. Se coloque em pé, por favor. Eu espero que você que esteja na tua casa, na internet, recebeu a minha demonstração hoje durante o dia, recebeu o meu post. Eu espero que você esteja ouvindo essa pregação. E mais uma vez eu reitero, eu não me preocupo com você que está e com aquele que tem nos acompanhado pela internet. Eu me preocupo com quem não está, de maneira nenhuma. E sabe por que eu me preocupo? Eu me preocupo porque eu vou ser vítima, Bruno. Eu vou ser vítima do que Deus está fazendo nesse lugar. Sabe por que eu vou ser vítima? Porque eu não fiz outra coisa aqui em amar o empobrecido, em estar em qualquer casa sem fazer nenhum tipo de acepção, a cuidar de todas as pessoas que clamaram ou estiveram demonstrando que precisavam de ajuda. E quando eu disse que eu vou ser vítima desse processo, é que Deus vai dar um crescimento para essa igreja sobrenatural. Eu acredito na palavra profética do pastor Fernando, mas eu acredito mais ainda na palavra que Deus tem nos dado para aqueles homens e mulheres que estão de joelho dobrado. E Deus disse que eu não seria enviado para esse lugar para continuar da mesma forma. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que aquele que se sentia coitadinho, que foi amado por mim, que eu estive na casa dele, que eu mandei mensagem, que eu insisti para que ele estivesse no culto, ele vai chegar aqui e não vai reconhecer, porque uma tenda nova Deus está levantando. E quando vier vai dizer assim: ah, o pastor é todo bonito. Não, gente, não, gente, quem tem olho vê agora. O pastor já é bonito hoje. A minha gravata não fala português e também não fala castelhano. Ela fala God bless you. O meu terno, ele não fala brasileiro. O anel que eu uso não foi comprado por 10 reais. A camisa que eu uso é graça, é presente, é favor imerecido. O sapato que eu uso é o melhor que tem para se comprar. O relógio que eu tenho, vocês que me deram, meu dinheiro não compra. Esse terno, meu dinheiro não compra. Essa camisa, meu dinheiro não compra. Esse sapato, meu dinheiro não compra. Eu não tenho condição para isso. E as pessoas vão dizer no futuro, quando vê essa igreja bonita, aquele carro encostando de cor diferente, que não vai ser mais um Sandero, um prédio de ensino pronto, com crianças, todo bonito, com tapetes, com colorido, uma igreja resplandecente, com uma iluminação bonita, com um altar renovado, com pessoas novas, vão dizer: o pastor já tem tudo aqui, é moleza, e o pastor não olha para nós. É hoje que eu estou olhando, porque amanhã nós vamos ter 2 pastores, 3 pastores, para que dê o segmento, aquilo que tem que ser feito. Então hoje eu te chamo a atenção. Fica perto, porque essa nova tenda já está erguida. E eu quero que você me defenda, Leandro. Eu vou clamar ajuda no Noé. Primeiro dia meu de culto aqui, segunda semana, terceira semana, falei: me ajuda, Noé. E se fizer o Noé tremido, ele imagina que é o potro que ele tem lá no sítio. Ele já pega aquela garrafa PET de 2 litros e já põe na boca. Então eu falo: Noé, me ajuda. E aí eu vou pedir ajuda do Noé. Vou pedir ajuda do Noé. Vou pedir ajuda da Mariana. Ah, você viu aquela igreja? Lava a tua boca com sabão. Você viu aquele pastor? Lava a tua boca com sabão. Você viu aquele povo? Só tem rico. Só tem rico mesmo. Só tem rico mesmo. Só tem, até o assalariado lá é rico. Porque o dinheiro do próspero, quem decide para onde o dinheiro vai, é o dono do dinheiro. Até o pensionista é bem sucedido, porque não vive por vista, mas vive no sobrenatural.
Para terminar, Ezequiel 36, versículo 26. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos porei um coração de carne. Eu vou ler naquela... Aqui a minha tradução é com aspas, né? Ali é direto. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que Deus nos ajude a sairmos da teoria, sairmos daquele namoro que nunca aconteceu, daquele encontro que nunca foi bom. Mas tem gente que vive a saudade. Ah, naquele tempo era bom. Quando era fulana, fulano era bom. Quando a situação está aqui era bom. É saudade. É saudade de esquerda, é saudade de direita, é saudade de culto que nunca veio, é saudade do que não existiu, é saudade de uma conversão que não saiu da teoria, é saudade de uma pastora que não foi honrada, é saudade daquilo que não viveu, é saudade daquilo que não fez o que deveria fazer quando tinha que fazer, mas hoje diz: que saudade miserável. Saudade do quê? Se não viveu, não é de verdade, não é real. Não é real. Se for real, você continua firme nessa caminhada em nome de Jesus. Mas se você estiver vivendo eu era assim. Quando eu era motorista. Quando eu trabalhava naquela empresa. Quando eu estava naquela escola. Quando eu estudava. Quando eu estava em Maringá. Quando eu cantava. Quando meu marido estava vivo. Quando para. O quando é coitado, já foi. É hoje, é hoje, é hoje. Que Deus nos ajude a ficar vivo. Estou com pena não. Nem do você, nem de mim. Porque quem levou a primeira guasca foi eu. Quando eu preparei essa ministração, com os rabiscos, com os rascunhos, meu filho falou assim: pai, por que você não digita? Eu digito porque os meus dedos não acompanham aquilo que Deus está fazendo. E aí eu faço isso aqui. Hoje eu e Deus entendemos. Amanhã, gente, isso aqui é só um arquivo. Só Deus entende. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Brunão, tem aquela canção?